Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 4, por favor. Hebreus capítulo 9, versículo 4. No finalzinho da Bíblia, Hebreus capítulo 9, no versículo 4, por favor. Hebreus 9, 4. Quem achou, levante a Bíblia, por favor. Hebreus 9, 4. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, que essa palavra tire os medos, as preocupações, que essa palavra traga força, direção, que essa palavra possa abençoar todos que vão ouvi-la, meu Pai. Eu peço, usa a minha boca e faz todos entenderem o que vai ser falado. Em nome de Jesus, que o Senhor fale com todos nós. Amém. Diz assim: que tinha o incensário de ouro e a arca de quê? Da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha, a primeira coisa qual é? Fala alto. E depois, a vara de Arão que tinha florescido, e depois, e as tábuas da aliança. Olha para mim, por favor, deixe a Bíblia aberta e preste bastante atenção no que nós vamos falar agora. A presença de Deus habitava na arca. Por causa disso, aonde a arca estava, o povo tinha vitórias. Mas não era por causa da arca. A arca era feita de madeira, coberta de ouro. E dentro da arca foi colocado esses três elementos: o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. A arca hoje somos nós. Assim como o templo do Espírito Santo não são essas paredes, somos nós. Deus não habita dentro de uma caixa a mais. Deus habita dentro do ser humano, dentro daqueles que permitem que Ele habite, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que se entregam ao Senhor Jesus, aqueles que começam a obedecer a sua palavra. Esses são templos do Espírito Santo. Esses são as próprias arcas de Deus nesse mundo. Então, a arca, ela trazia vitórias porque Deus honrava o povo de Israel. Quando eles falharam, quando eles erraram, os inimigos roubaram a arca. E eles, por um tempo, tiveram a arca, mas por estarem mal, não adiantava nada. É como uma pessoa que tem aliança do pacto, mas faz tudo errado, não adianta nada, é só um anel no dedo. E quando a arca foi levada pelos filisteus, eles colocaram diante do Deus deles, chamado Dagom, para humilhar. Só que Dagom caiu. Levantaram Dagom, e Dagom caiu de novo. Isso quer dizer o seguinte: se a presença de Deus está dentro de você, tudo que se levanta cai. E se problemas que já foram enfrentados no passado tornaram a se levantar, vai cair de novo. Pode se levantar calúnia, pode se levantar injustiça, pode se levantar perseguição, pode se levantar o que for. Se a presença de Deus estiver com você, cai tudo. Mas você não cai. Entenda, haviam três coisas dentro da arca. A primeira coisa era o maná. O que significa o maná? O maná significa a providência de Deus. O maná veio no deserto. Deus alimentava, Deus sustentava o povo. Quando o povo acordava, o maná estava pronto para eles comerem. O maná vinha do céu. Sabe aquela situação que não tem ninguém para resolver? Que ou vem de Deus ou você está perdido? Eles viviam assim. E todos os dias Deus trazia o maná.
Isso quer dizer que se você confiar em Deus, porque Ele é confiável, diga: Deus é confiável. O que é uma pessoa confiável? É uma pessoa que não falha, é uma pessoa que não muda, é uma pessoa que não erra. Deus é confiável. Quando você entende que Deus é confiável e você dá a sua confiança para Ele, Ele supre as suas necessidades, Ele te sustenta. Não vai faltar forças para você continuar na sua caminhada. De repente você diz assim: bispo, a minha situação está tão feia. Você não parou na pandemia, você não parou diante de outras lutas que você enfrentou. Diga: eu não vou parar agora. Quando você é uma pessoa de fé, então Deus te dá o maná, Deus te dá o sustento, Deus te dá a força que você precisa. Olha o que o testemunho falou. Quando eu cheguei aqui, eu recebi o quê? Força, eu recebi ânimo, eu recebi coragem para lutar. Você pode estar enfrentando muitos momentos difíceis, sua vida pode estar muito complicada, mas tem muita gente dependendo de você. Você tem aluguel para pagar, você tem filhos para sustentar, você tem familiares para você ajudar, você tem responsabilidade nas costas. Então confie em Deus que Ele te ajuda. O maná simboliza essa confiança que você tem que ter nele. Todo mundo pode falhar com você, mas Deus não. Todo mundo pode errar com você, mas Deus não vai errar com você. Tem que ter esse maná. A primeira coisa era o maná. Qual era a segunda? A vara de Arão. O que significa a vara de Arão? A fé. A fé sobrenatural. A fé que faz você experimentar coisas grandes de Deus. A fé que muda a vida do ser humano, a fé que agrada a Deus e faz você florescer aonde ninguém floresce, que faz você entrar aonde as pessoas não entram, que faz você chegar onde as pessoas não chegam. Essa fé faz a diferença. Vá lá em Números 17, volte um pouquinho, vá no início da Bíblia e abra em Números 17, por favor. Número 17, versículo 1, no início da Bíblia. Se você quiser, você pode começar de trás para frente. Depois de Levítico. Número 17, 1. Já acharam? Quem não tem Bíblia, eu vou colocar no telão. Diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara, para que cada casa paterna de todos os seus príncipes, olha só, segundo as casas de seus pais, quantas varas? 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido, o que é que vai acontecer? Florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, que murmuram contra vós. Olha para mim, por favor, vou continuar, deixa a Bíblia aberta. Havia uma murmuração e é chato quando as pessoas ficam: cadê teu Deus? Sua vida não muda, o que é que você está falando nessa igreja? É difícil ouvir isso. E veio essa direção de Deus para Moisés, dizendo o seguinte: ó, pega as varas, mas o nome de Arão escreve nessa vara de Levi. A vara do homem que eu escolher, ela vai florescer. Tinham 12 varas. Você pode ter muitos concorrentes, você pode estar na disputa com muitas pessoas, mas se você é uma pessoa de fé, Deus vai fazer você vencer, Deus vai fazer você florescer. Para você ter uma ideia, eu estava lendo isso e pedindo para minha esposa pesquisar. Amêndoa, para ela dar frutos, a amendoeira, ela precisa de 3 anos, de 3 anos. E Moisés pegou as varas e colocou aonde Deus mandou. Olha o que diz o versículo 7. Diz assim:
Versículo 6, né? Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara, para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Aqui é lugar de dar o quê? Diga, eu vou dar o meu. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, olha só, quanto tempo demora para dar frutos? No mínimo 3 anos. Sucedeu, pois, versículo 8, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara o quê? Renovos, e dera amêndoas. Olha para mim, quanto tempo demora para dar frutos? Quando foi que floresceu aqui? No dia seguinte. O que isso quer dizer, bispo? Isso quer dizer o seguinte: aquela vara seca, aquela vara que tinha sido cortada, aquela vara que ninguém acreditava que ia dar frutos, aquela vara floresceu, porque naquela noite Deus agiu. Naquela noite Deus agiu forte. Naquela noite Deus fez o que nunca tinha feito. Naquela noite aconteceu, e a vara floresceu. Quando você tem a sua fé apoiada na palavra de Deus, chega o dia da sua vida florescer. Chegou o dia de Abraão ver Isaac nascendo. Chegou o dia de Ana ver Samuel nascendo. Chegou o dia de Josué ver a muralha caindo. Chegou o dia de Daniel ver a boca dos leões fechadas. Chegou o dia de Moisés ver o mar vermelho aberto. Vai chegar o dia de você ver sua vitória. Creia nisso. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Nem que Deus tem que fechar a boca dos leões, nem que Deus tem que derrubar muralhas, nem que Deus tem que abrir mar, nem que Deus tem que fazer o que for, mas a palavra dele tem que se cumprir. Se a sua fé está na palavra de Deus, você pode estar com muitas responsabilidades, você pode estar no sufoco, você pode estar sem dinheiro, você pode estar no maior aperto, você não está esperando o pior, você está com fé para acontecer o melhor. Quando você está abalado, quando você está apoiando sua vida no que os outros falam, na situação, porque tem situações que assustam, tem situações que dá medo, tem situações que são difíceis, mas não se esqueça, Deus é com você. Ele é com você. Sabe o que é que ele está dizendo? Aquilo que demora para os outros, eu vou fazer mais rápido para você. Aquilo que demora muito tempo para os outros, você vai conseguir mais rápido, porque Deus tem poder para fazer isso. Daqui a pouco, quando Moisés entra naquele lugar, ele vê a vara que estava seca tinha florescido. A murmuração acabou. Por isso que a arca tinha dentro dela o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, para o povo não esquecer da fé. O que faz a diferença não é o lado de fora, o que faz a diferença é o que está do lado de dentro de você. Você pode estar enfrentando os problemas do tamanho que for do lado de fora, se dentro de você tem a fé na palavra de Deus, você vence tudo. Podem tentar tirar você de onde você está, mas se foi Deus que te colocou, não tira. Podem tentar impedir você de entrar de certos lugares, mas se Deus quiser, você entra. Ninguém derruba uma pessoa de fé. Ninguém derruba uma pessoa que está apoiada na palavra de Deus. Entenda, por favor, entenda. O que Deus fez no passado com os heróis da fé, Ele faz de novo. O que Deus fazia, Ele continua fazendo. A partir do momento que a sua fé está apoiada na palavra de Deus, chega uma hora que você floresce. Ah, bispo, mas tem inveja. Ah, bispo, mas meus concorrentes. Ah, bispo, mas fulano não quer, Beltrano não quer. Pode o inferno todo não querer. Diga, vai florescer. Quando a sua fé está na palavra de Deus, pode ninguém crer, pode ninguém acreditar, mas você sabe que logo, logo vai florescer. Floresce. A vara do homem que eu escolher, essa vai florescer. Posso ser sincero?
Você sabe por que muitos de vocês não conseguem ver essa palavra se manifestando na sua vida? Essa palavra criando coisas novas na sua vida? Porque essa palavra não tem peso para você. Tem pessoas que a palavra de qualquer uma abala ela. Se o médico falar uma coisa, acabou a vida dela. Se um profissional falou alguma coisa, se o advogado dela falou alguma coisa, se o sócio dela falou alguma coisa, se o fornecedor falou alguma coisa, se o gerente do banco falou alguma coisa, tem um peso enorme. Mas a palavra de Deus não tem peso. Tanto não tem peso, porque às vezes Deus dá uma direção e a pessoa segue o conselho dos outros, segue a vontade dela, mas não segue a vontade de Deus. Quando a palavra de Deus tem peso para você, todo mundo pode te aconselhar, mas se for preciso ir contra todo mundo, você vai para obedecer a palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala para você entra, fica, você fica. Se a palavra de Deus fala vai, você vai, com condições ou sem condições, porque você tem sua fé apoiada nela. Amém? Então você crê, e você não tem medo, porque você sabe que não tem ninguém maior do que a palavra de Deus, não tem ninguém maior do que Deus. Nós estávamos orando, não tem Deus maior do que o nosso, porque Ele é o único Deus. Diga, Ele é o único Deus. Ele é o único Deus, único. Se Ele abriu a porta, não tem homem que feche para você. Se Ele te colocou em um lugar, não tem ninguém que te arranque dali. Se Ele te abençoou ali, você pode passar o maior sufoco, mas naquele lugar Ele te honra. Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido, mas naquele lugar que Ele foi cuspido, que Ele foi humilhado, crucificado, foi onde Ele ressuscitou. Amém? Quando a sua fé está apoiada na palavra de Deus, é diferente. A conversa é outra. Você pode passar pelo que for. Você está passando lutas confessando, Deus é comigo, vai dar certo, eu vou arrebentar, eu não estou entendendo, daqui a pouco eu entendo. Você vai em frente. Eu não sei o que tem dentro de você, mas se você pegar uma caixa e colocar lixo, aquela caixa vai virar o quê? Um lixeiro. Se você pegar uma caixa e colocar uma joia, aquela caixa vai virar o quê? Um porta-joia. Tudo depende do que está dentro de você. O que faz a diferença é o que está dentro. Tenha você estudos ou não. Hoje à tarde o homem deu um testemunho lindo aqui, só tem até a quarta série. Mas está vencendo, sabe por quê? Porque está confiando em Deus, está dependendo do céu. O maná vinha do céu. Quando sua fé está na palavra, é do céu que vem socorro, é do céu que vem provisão, é do céu que vem saída, é do céu que vem a solução para os seus problemas. Quando você confia nele, quando a sua fé é essa fé de crer no que está escrito, o que Ele prometeu Ele vai cumprir, o que Ele falou vai acontecer, o que Ele tem para mim ninguém vai impedir. É esse tipo de fé que te acende, é esse tipo de fé que faz a diferença lá fora. Não é fé só quando as coisas estão dando certo, não. Tem gente que está numa guerra, tem gente que está numa luta, e olha, luta grande, tá? Tem gente que você olha para ela aqui, você não imagina o que ela tem para resolver essa semana, você não sabe o que ela tem para resolver esse mês ainda, mês que vem, nesse final de ano. Mas ela tem certeza que Deus é com ela. Certeza. Eu não sei qual é a sua situação, mas nós vamos orar. Tem gente que tem coisas que humanamente falando vai demorar, mas Deus vai te surpreender, vai fazer mais rápido. Demorava 3 anos, no dia seguinte estava resolvido. Eu falei isso semana passada à tarde, e uma mulher subiu no altar hoje à tarde dizendo o seguinte: bispo, quando nós saímos daqui do culto, eu olhei o telefone do meu marido, ele entrou no carro, eu abri o telefone dele, quando eu abri eu falei: amor, olha aqui, amor, saiu, a causa de 12 anos saiu, amor, saiu, porque na hora que nós falamos, enquanto nós estamos orando, Deus está agindo, ela creu, e quando saiu já tinha resposta. Não fique ansioso, lance suas ansiedades em Deus, lance suas preocupações em Deus, lance tudo aquilo que te enfraquece em Deus, mas creia que o seu Deus é capaz de fazer o que tiver que fazer, mas Ele honra a fé de quem é dele, Ele é o autor e consumador da fé, amém? Agindo Ele, ninguém pede, é o que está escrito que faz a diferença. Ah, bispo, mas está se levantando muitas coisas, vem por um caminho, por 7 foge. Ah, bispo, está se levantando muita coisa, se levantando para cair. Fique em pé, Deus é comigo. Diga, Deus é comigo. Eu vou orar por você agora.
Eu quero que venha aqui na frente você, que diz assim: olha, bispo, não é fácil ser caluniado como eu estou sendo, ser humilhado como eu estou sendo, ser perseguido, ser injustiçado como eu estou sendo, não é fácil. Mas eu creio que Deus é comigo. Eu creio, bispo. Queira o diabo ou não, queira a torcida do contra ou não, não importa, Deus vai prevalecer. Eu não sei, bispo, se for olhar para os olhos humanos, se eu for olhar para a minha situação, eu desanimo mesmo, eu me assusto mesmo, mas eu vou olhar para Deus. E eu estou nessa situação que Deus tem que agir depressa na minha vida. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Fica aqui diante do altar. Você que diz assim: a minha situação é impossível, bispo, ficou feia, bispo, mas está muito feio. Agora a situação ficou muito feia, mas eu creio no Deus que vai mudar isso. Eu tenho fé nesse único Deus. Quando chegar aqui, coloque as mãos na altura do teu coração, feche os seus olhos e venha cantando aquilo que parecia impossível. Que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Cante forte aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Estou aqui. Ó Deus Todo-Poderoso, por que temeríamos se o Senhor é maior do que tudo? Por que teríamos medo se o Senhor nunca falhou, nunca errou? Meu Pai, se o Senhor continua sendo o mesmo Deus, como teríamos medo, meu Pai, de alguém fechar uma porta que o Senhor abriu? Como teríamos medo de algum problema se levantar, se o Deus grande está conosco? Não, ó Deus Todo-Poderoso, se for preciso, meu Pai, parar o fogo, o Senhor para. Se for preciso derrubar muralhas, o Senhor derruba. Se for preciso fechar a boca de leões, o Senhor fecha. Se for preciso cegar os invejosos, o Senhor cega. Se for preciso abrir mal, o Senhor abre. Mas a tua palavra se cumpre. Há pessoas aqui arrasadas porque ouviram uma palavra de morte. Tem ameaça de morte, tem ameaça de despejo, mas tem a tua palavra. Tem, meu Pai, problemas, mas tem o Senhor para honrar. Tem dificuldades, mas tem a nossa confiança, a nossa fé no Deus que não falha. Tem lutas, tem dívidas, tem compromissos, tem filhos, tem entes queridos precisando dela, e ela crê, meu Pai, que o Senhor é com ela. Como caiu Dagon diante da arca, que caiam tudo que se levantou contra essa criatura, que caia injustiça, que caia calúnia, que caia perseguição, que caia o que voltou a se levantar contra ela, um problema que ela pensou que já tinha vencido e se levantou de novo, mas é para cair, meu Pai, porque ninguém derruba quem o Senhor levantou, ninguém, meu Pai, destrói quem o Senhor ungiu. Então, poderoso de Israel, seja com essa criatura que te invoca agora, que está numa batalha. É aqui que ela se alimenta, é aqui que ela se fortalece, é aqui que o Senhor recarrega ela, é aqui que ela desabafa, é aqui que ela chora, é aqui que ela põe para fora os medos, as ansiedades, as preocupações. É aqui, meu Pai, que ela se limpa, é aqui que ela se abre, é aqui, meu Pai, que ela busca para dentro dela essa confiança, essa fé sobrenatural. Não vai precisar ela fazer besteira, não vai precisar ela mentir, não vai precisar ela roubar, não vai precisar ela entrar em esquema, não vai precisar ela vender o corpo, não vai precisar ela ser desonesta, porque o Senhor vai honrá-la. Que não precisa ela vender o que tem, que não precisa ela fazer besteira. Ó poderoso Deus, age agora. Ó
opera, anima, encoraja e abençoa teu povo. Age, meu Deus, com a providência, assim como o maná que descia do céu todos os dias, não era a cada 2 dias, 3 dias, a cada semana, mas a cada dia, meu Deus, o Senhor não deixava faltar para o teu povo, mesmo ele cruzando o deserto, o Senhor estava ali para sustentar, o Senhor estava ali para prover. Então agora, meu Pai, venha prover a força, venha prover a direção que essa pessoa precisa para saindo daqui prevalecer. Não importa, meu Pai, a época do ano, não importa a temporada, quando a solução vem do céu, então nada interrompe, nada impede, meu Senhor. A vara de Arão floresceu, em pouco tempo aconteceu aquilo que demoraria muito tempo. Com o Senhor, meu Pai, a gente consegue remir o tempo. Tem gente aqui que aos olhos humanos estava acabada, estava falida, quem olhava para ela pensava que não dava mais tempo, a idade dela estava avançada, mas com o Senhor, meu Deus, em aliança contigo, ela vai recuperar o que perdeu, ela vai conquistar o que nunca teve, assim como a arca da aliança ia diante do exército de Israel e garantia a vitória. Não importava quem era o inimigo, quem era o adversário, da vitória para esse povo, diante das dívidas, diante das ameaças. Derruba agora esse desemprego, derruba agora essa humilhação, faz sair, meu Deus, essa causa que estava presa. O Senhor pode, no decorrer dessa semana, provocar uma reviravolta. O Senhor pode trazer a existência o que não existe. Ó meu Pai, em nome de Jesus, tira essa palavra de medo, essa palavra que produziu medo para ela, tira de dentro dela, meu Pai, essa informação que ela teve, que desestabilizou ela. Tira os olhos dela dessa situação, tira, meu Pai. Não precisa ela ter medo com o Deus que ela tem, não precisa ela ter medo com a fé que ela tem, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Coloque as mãos nos seus ouvidos, diga: meu Deus, toda palavra de morte, em nome de Jesus, toda palavra negativa que eu já ouvi na minha vida, desde a minha infância até hoje, em nome de Jesus, não vai me abalar. Diga: saia de dentro de mim. Coloque as mãos na sua cabeça. Não importa o que você está sentindo, talvez você está sentindo medo, talvez você está sentindo mágoa. Vai sair tudo de dentro de você hoje, tudo, tudo, porque Deus quer colocar o que é dele dentro de você. Chega de você estar ferido, de você estar falando do seu problema, culpando A, B ou C. Quando você fala de certas pessoas, você fala com raiva, você fala mostrando que você não perdoou ainda, você não venceu esse problema ainda, você culpa os outros pelas humilhações, pelas dificuldades que você passou. Isso ainda está dentro de você, isso ainda está te incomodando, te ferindo, te sangrando. Diga: em nome de Jesus, todo mal agora de dentro de mim, todo pensamento, todo sentimento maligno, em nome de Jesus, sai. Coloque as mãos na altura do coração. Que Deus sare você, que Deus restaure você. Você não vai sair daqui com medo de dar errado, você vai sair com fé que vai dar certo. Você não vai ter medo de acontecer o pior, você vai sair daqui com fé para acontecer o melhor. Ninguém te arranca de onde Deus colocou, ninguém fecha o que Deus abriu, ninguém muda o que Deus determinou, porque Ele é Deus. Ele te abençoa agora. Não diga nada, receba a força de Deus, receba ânimo.
Você não pode esquecer do que Deus já fez na sua vida. Lembra do que você já passou e você não parou. Na pandemia foi o maior susto. Quando você recomeçou do zero, quando você teve que andar a pé de novo, quando você foi morar de favor, você não parou. Não é agora que você vai parar.